No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam não acreditar na ressurreição, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, visto que todos a tiveram por mulher? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas com a sua doutrina. No vídeo anterior, nós vimos como os fariseus e os herodianos se juntaram para confrontar Jesus. Mas visto que não deu certo, agora é a vez dos saduceus aparecerem no jogo. Lembrando que os herodianos, os fariseus e os saduceus, eles não concordavam em muitas coisas, mas eles se uniram para tentar descredibilizar Jesus ou ridicularizá-lo de alguma maneira. Porque lembrando, a gente está na semana da Páscoa, onde Jerusalém está cheia de judeus, vieram judeus de todas as partes do mundo, do Egito, da Pérsia, da Capadócia, de Roma, e todos estes receberam a Jesus com muita alegria. Então, os saduceus, eles escrevem um cenário totalmente irreal e fazem uma pergunta tosca a Jesus, não para aprender da sabedoria dele, mas para tentar ridicularizá-lo, tentar descredibilizar a doutrina da ressurreição. Então, Jesus vai dizer no verso 29 que o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. A verdade é que os saduceus, eles tinham uma fé puramente terrena. Eles não acreditavam em nada que fosse além dos olhos deles. Então eles não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, e assim eles limitavam o poder de Deus, limitavam a obra de Deus. E quando Jesus ele fala que o erro dos saduceus está em não conhecer o poder de Deus e a palavra de Deus, as Escrituras, é porque o Antigo Testamento ele já apontava para a ressurreição. E em muitas passagens, como por exemplo, Daniel, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isaías 26:19 vai dizer: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Salmo 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Salmo 73:24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E os próprios fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Então Jesus ele questiona os saduceus como é que eles não sabiam dessas coisas, sendo que isso está claramente escrito nas Escrituras. E Jesus ele nem usa essas passagens que eu usei para falar da ressurreição. Ele usa Êxodo 3, que vai dizer Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Deus ele se refere a eles como vivos, não como mortos. Porque Deus não é um Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. As promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, elas não se cumpriram plenamente ainda. Elas se cumprirão na eternidade. Portanto, a eternidade, ela é a fidelidade de Deus com as suas promessas, assim como nós também não temos a plenitude das nossas promessas cumpridas aqui na terra, mas elas serão cumpridas na eternidade. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Na ressurreição, no céu, vai ter casamento ou não? Tem religiões que acreditam que o casamento ele vai permanecer na vida eterna e que a família sempre vai estar unida. Essa religião ela faz selamentos espirituais e o criador dessa religião selou mais de 70 mulheres. Então, por mais que pareça algo inofensivo, é importante a gente ler a Bíblia como um todo e acreditar naquilo que de fato a Bíblia diz, porque
crenças erradas podem nos levar a ter esperanças erradas também em coisas que não vão acontecer. Romanos 7, versículo 2 vai dizer assim: a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela fica livre da lei conjugal. E Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, vai dizer: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O casamento, ele envolve aliança, procriação, união sexual, companhia e família. Só que tudo isso pertence à ordem dessa criação. Na ressurreição, isso deixa de existir porque não haverá morte, não haverá necessidade de uma descendência, portanto, não haverá necessidade de procriação, nem carência, nem solidão. O casamento, ele foi feito para apontar para algo muito maior, que é Cristo e a igreja. Muitas pessoas custam a acreditar que não continuarão casadas na eternidade, porque amam a sua esposa ou amam o seu marido. E não tem nada de errado nisso. Só que a gente precisa entender que na eternidade nós seremos plenos em Cristo. Então, a gente pode ficar triste aqui na Terra pensando que não seremos mais casados na eternidade, porque temos a nossa natureza aqui da Terra. Mas quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, a gente nem vai sentir a necessidade de ter relações, a gente nem vai sentir a necessidade de estar casados, porque a gente vai ter a plena felicidade em Cristo. Nós seremos plenos em Cristo, em todas as coisas. Então, a gente não vai deixar de estar casado porque Deus ele vai estar ali com um chicote proibindo os casais de se formarem, mas a gente mesmo não vai sentir essa necessidade. Tudo será perfeito, tudo será magnífico e não haverá mais necessidade de haver uma união, como a gente conhece aqui na Terra. Contudo, é possível que a gente reconheça a nossa mulher, nossa esposa ou o marido na eternidade, porque Deus ele não abre mão da nossa identidade. O homem continuará sendo homem e a mulher continuará sendo mulher. Então é possível que, por exemplo, você encontre a sua esposa na eternidade e você reconheça ela. A Bíblia não diz claramente que isso vai acontecer, é uma hipótese, mas pode acontecer. E se acontecer, tenha certeza que você vai ficar muito feliz de ver a sua mulher na eternidade, mas você não vai sentir a necessidade de estar casado com ela. É o que vai acontecer, porque a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa plenitude será tanta que a gente não vai mais precisar de casamento. É importante a gente ressaltar quando Jesus ele fala que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Porque como eu citei anteriormente, as promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó não se cumpriram plenamente, assim como a nós também não. Tudo isso se cumprirá na eternidade. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, mas ela vai acontecer do mesmo jeito, para todos. A pergunta é se você está na ressurreição dos que vão para a vida eterna, ou se você no paraíso, ou se você vai para a ressurreição dos que vão para o lago de fogo. O fato é de que todos nós ressuscitaremos. Isso é real. A ressurreição ela é real. Você não precisa ter nenhuma dúvida disso, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, que cumpre as promessas. Nosso Deus é um Deus que tem palavra. Então, você acreditando ou não, a ressurreição vai acontecer e de acordo com o que está escrito na Bíblia, não de acordo com o que a nossa carne quer que seja. Por exemplo, algumas pessoas dizem que não haverá ressurreição, já outras dizem que na verdade nós reencarnaremos. Só que as pessoas crendo na reencarnação ou não, ou em outras doutrinas, a ressurreição vai acontecer e do jeito que está escrito na Bíblia. Portanto, irmãos, não se preocupem com a vida eterna. Não se preocupem em morrer e achar que tudo vai ser uma eterna escuridão, porque a Bíblia não diz que vai acontecer isso. A Bíblia diz que aqueles que morrerem crendo em Cristo ressuscitarão e herdarão o reino dos céus. E o nosso Deus, como eu já disse anteriormente, é um Deus que cumpre as promessas, é um Deus fiel. E ele permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis a ele. Pode parecer escandaloso
que os saduceus não acreditassem na ressurreição. Só que nos dias de hoje, existem muitas pessoas que têm a mesma fé dos saduceus. São pessoas que não oram por curas porque elas acham que Deus não cura. Ou pessoas que simplesmente não oram por nada, porque elas acham que Deus não escuta as nossas orações ou que Deus não vai responder às nossas orações. Sendo que Jesus, ele afirma na sua palavra que se nós pedirmos crendo, receberemos. Claro, desde que isso esteja de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. O nosso Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos.